Oi, gente, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se comportando em casa, quietinhos, né? Já que estamos neste momento tão difícil. Vamos lá para mais uma aula online? Agora vai ficar mais fácil para a gente, porque agora a gente já está com os livros. Quem ainda não pegou, passe lá na escola e busque o seu livro, porque o livro vai ser de extrema importância para a gente, certo? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre figuras geométricas, ponto, reta e plano. Disciplina de matemática, professora Sheila novamente com mais uma aula. Vamos lá? Então vamos falar sobre as pirâmides do Egito, né? No Antigo Egito, a geografia já era amplamente utilizada pelos agrimensores na medição de terrenos, enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações. As famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções em que o uso da geografia foi muito aplicado. Os egípcios ganharam tanto reconhecimento com as aplicações da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Por volta de 600 a.C., os matemáticos gregos começaram a sistematizar o conhecimento geométrico que foi adquirido fazendo que a geometria, né, deixasse de ser puramente experimental. Esse trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides, por volta de 300 a.C. Para se ter uma ideia da importância desta organização, a geometria que estudamos hoje é praticamente a mesma de Euclides. Acima temos a ideia das pirâmides de Gizé. Observe a foto e responda no caderno, tá? O que você sabe sobre a figura geométrica pirâmides? Né? Cite algumas características das pirâmides da foto. Será que todas as pirâmides possuem a mesma características da pirâmide da foto? Essas respostas eu quero que vocês façam no caderno de vocês. São respostas pessoais de cada um de vocês, certo? Mas vamos para frente. Ponto, reta e plano. Então, todo esse conteúdo que a professora vai passar está no livro de vocês. Novamente, a professora vai dizer: quem não pegou ainda, pegue lá o seu livro. Dá tempo de vocês ir lá, pegarem o livro e acompanharem passo a passo depois, tá? Você já teve uma ideia intuitiva? Mas o que é uma ideia intuitiva, então, né? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender melhor a realidade. Agora ficou mais fácil, né? Em geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas os pontos, as retas e o plano. A corda do berimbau, bem esticada, dá a ideia de reta. Cada estrela dá a ideia de ponto. A superfície do campo de futebol dá a ideia de plano. São três coisas bem interessantes, né? A reta que a gente vê na estrada, aquela faixa contínua, né? Ela também nos dá a ideia de reta, tá? E muitas outras coisas. Essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geografia. O ponto não possui dimensões e suas indicações, e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Como tem o ponto A, o ponto B, né? Eles são pontos e a gente bota uma letra para a gente poder identificar o que é aquele ponto. A reta é imaginada sem espessura, não tem começo ou meio, né? Ou fim, né? Ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz.
Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e a identificamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja, então a reta, né, ela pode ser a reta né, a reta S ali, como tá, a reta R, né? São retas, são partes. A gente usa uma determinada parte, tá? Porque a reta ela é igual ao infinito, ela não tem fim, tá? O plano é imaginado sem fronteiras, ilimitados em todas as dimensões. Assim como no caso da reta, será impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos com letra maiúscula do alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama, né? Que são aquelas letrinhas que geralmente existem no alfabeto grego, né? E daí os planos, eles podem ser, né? A ideia de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo, tá? Então, isso daí tá no livrinho de vocês. As figuras vão estar mais nítidas no livro de vocês, né? Então, está ali certinho, né? Então, o que que é um ponto, uma reta e um plano, né? O ponto é determinado através de uma letra. Por quê? Porque a gente usa uma letra para destacar onde fica o ponto, né? A estrela A, a estrela B, né? Isso são pontos, certo? O plano, a reta primeiro, né? A reta, ela é ilimitada, mas a gente pode desenhar uma parte dela. E a gente sempre vai representar ela por uma letra minúscula do alfabeto, tá? Quanto no ponto a gente usa uma letra maiúscula, na reta a gente usa uma letra minúscula, tá? E o plano é igual à reta. A gente não vai poder desenhar ele inteiro, mas podemos desenhar por partes, né? E também podemos representar ele por uma letra do alfabeto, tá? Alfabeto grego daí, certo? Vamos lá, continuamos. Então, a reta, né? Observe a figura seguinte, intuímos e né, vamos dizer que por um ponto P pode passar infinitas retas, né? Ali tem algumas, mas a gente pode dizer que pode passar em infinitas retas, né? E dois pontos distintos, A e B, dois pontos, tá? Passa uma reta só. Podemos usar esses pontos para nomeá-la AB. Por quê? Por que a gente diz que em um ponto B tem várias retas? Porque é um único ponto e a direção dele são infinitas. Agora, se eu tenho se eu tenho dois pontos e eu quero que uma reta passe por eles, somente uma reta vai poder passar. Porque se eu não tenho como passar mais de uma reta naquele mesmo ponto, se uma já está fazendo sentido de um ponto ao outro, certo? Posições relativas de duas retas em um plano. Esse esquema de rua é parte do plano de uma cidade e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. A Rua 7 de Setembro e a Avenida República representam ruas que nunca se cruzam. Dizemos que elas são paralelas. As mesmas o mesmo ocorre com a Rua 7 de Setembro e a Avenida Independente. Por que elas são paralelas? Elas seguem os mesmos sentidos, mas elas jamais vão se cruzar, tá? A Avenida da Liberdade cruza a Rua 7 de Setembro, né? Dizemos que essas ruas são concorrentes, né? O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida Independência. Agora, acompanhe o modelo matemático a seguir. Retas paralelas. O que são retas paralelas? As retas R e S contidas em gama, né? Em alfa, desculpa. A alfa, que é o primeiro, que daí vocês conseguem ver que tem um desenho ali? A figura da professora é meio difícil, mas no livro de vocês tem certinha, tá? As retas de vocês contidas em alfa, né?
não possuem pontos em comuns. As retas RS são denominadas retas paralelas, né? Indicamos dessa seguinte forma: R, duas barrinhas, S, que quer dizer que elas são retas paralelas, ok? Retas concorrentes. As retas RT contidas em alfa possuem um único ponto em comum, né? O ponto A. Então, elas são chamadas de retas concorrentes porque elas se entrepassam, porque uma passa pela outra, né? Em algum ponto elas vão se passarem. As retas R e T são denominadas retas concorrentes ou secantes, indicamos R versus ou R, né? X, T. Observação, isso é muito importante. Lembramos que a reta é imaginada sem começo nem fim, né? Então, elas são imaginadas. Essa figura representa as retas concorrentes ou secantes. Por quê? Porque a gente não está vendo, mas em algum determinado momento elas vão se passar, né? Pela posição que elas estão, elas vão se passar. Se elas vão se passar, elas vão ser retas concorrentes, certo? Agora tem também as retas coincidentes. O que são as retas coincidentes, né? Duas retas, os pontos A e B, podem coincidir. Como que elas coincidem, né? Ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Que quer dizer isso, né? Neste caso, dizemos que a reta A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Quer dizer que é como se tivesse uma em cima da outra. Como se as duas retas ocupassem o mesmo ponto e o mesmo espaço, né? Então, elas estão uma em cima da outra e elas são retas coincidentes, certo? Então, vamos só recapitular o que a gente estudou até agora, né? Falamos sobre geometria, sobre as pirâmides, sobre como é que elas, né, como que surgiu, como a geografia já vem surgindo há muito tempo, né? Falamos sobre ponto reto e plano, o que é um ponto, são determinados marcações que a gente nomeia como ponto, né? Então, essas marcações recebem uma letra maiúscula que podemos representar por uma letra maiúscula, né? A reta ela é infinita, mas ela pode ser determinada uma parte dela, né? A reta é uma linha contínua, né? É uma parte contínua que a gente considera a reta, né? E o plano, então o que é o plano? O plano pode ser qualquer coisa, né? Também ele é infinito, mas a gente pode considerar, trabalhar com uma parte dele, como um campo de futebol e assim por diante, certo? Dentro das retas, a gente tem as retas paralelas, que são aquelas que andam uma do lado da outra, tá? Isso são retas paralelas, mas elas não se encostam, elas andam uma do lado da outra. Temos as retas concorrentes, que são aquelas retas que se entrepassam, né? Que se passam em algum momento, elas se cruzam, vamos dizer assim, em algum momento. E temos as retas coincidentes, que são as retas que ocupam o mesmo espaço. Então, elas vão estar uma em cima da outra, uma seguida da outra, assim, né? Uma em cima da outra, né? Elas vão usar o mesmo ponto daquele plano, né? O mesmo ponto, mesma reta daquele plano, certo? Então, o que vocês aprenderam, a professora deixou algumas atividades que estão no livro de vocês, tá? Exercício 1, exercício 2, o 5 tá aqui porque no livro de vocês ele tá nessa posição. Então, exercício 1, 2, o 5, o 3 e o 4, certo? Quero que vocês tentem fazer. Todos eles são bem simples, nada difíceis, tá? Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios e me digam e mandem a foto das respostas pra gente, pra professora, certo? Dúvidas, a professora está à disposição, né? Mandem a foto ao final da atividade, não esqueçam, tá? Bons estudos a todos e um beijo no coração de vocês.